Oi pessoal, Câmara Aberta está começando e hoje repercute a discussão do Câmara Debate desta semana. Nós convidamos os professores Luciano Nascimento e José Artigas para discutir consciência política e eles divergiram em alguns pontos. Por isso, convidamos eles agora separadamente em edições do nosso Câmara Aberta para que cada um possa se aprofundar mais no raciocínio que defende. Hoje a entrevista é com o cientista político José Artigas. O Câmara Aberta está no ar. O nosso convidado é doutor em Ciências Políticas pela USP, professor da Universidade Federal da Paraíba e pesquisador do CNPq. Professor Artigas, bem-vindo mais uma vez à TV Câmara, bom recebê-lo. Obrigado, Léo. É sempre muito bom estar aqui com vocês. Para a gente começar essa discussão, eu já vou chamar um trechinho do Câmara Debate desta semana, onde o senhor e o professor Luciano discordavam em um ponto. Vamos assistir para a gente partir para a discussão. A Constituição ela traz uma prescrição normativa que é paradoxal, ou seja, o povo tem poder porque é privado do poder, porque o povo não tem como fiscalizar o exercício do poder a não ser de 4 em 4 anos. Ora, a corrupção... Eu discordo Claro, francamente pode discordar. postura. Me dê um dado concreto de fiscalização pelo povo do exercício do poder, a não ser as eleições? Não, peraí. Nós temos aqui Sim. um governador da Paraíba Sim. que foi cassado por Sim. conta de um Sim. processo no Ministério Caçado Público. pelo povo? O Estado é a representação do povo. É isso que eu estou dizendo. São poderes que sobrepõem outros a poderes, lei não o exercício popular. Mas Não a o lei do exercício- ficha limpa, a principal lei de combate à Isso. corrupção nesse país, Isso. é uma lei proposta por pelo emenda povo popular. e reformada no parlamento com o interesse do parlamento, não do povo. É só olhar os anais da discussão da lei complementar 135 e olhar o que foi colocado no projeto de iniciativa popular e como ele foi votado no parlamento. Por exemplo, inicialmente, a 135, a lei complementar, dizia uma condenação em primeira instância. Quando chegou no parlamento, disse, não, tem que ser uma condenação pelo colegiado. Não era a vontade popular pelo colegiado, mas sim pelo juiz monocrático sentenciante. Notem que Luciano, o povo não fiscaliza e não tem como fiscalizar absolutamente nada na democracia representativa. Tá aí. Para a gente começar então, professor, a discussão estava meio se as instituições representam ou não representam o povo, onde vocês começam a discordar, não é isso? Isso mesmo. Na verdade, a discordância diz respeito à possibilidade da sociedade controlar a esfera pública, controlar os representantes, tanto nos parlamentos quanto nos governos. E eu, de fato, acho que a nossa democracia avançou muito, especialmente depois da Constituição de 1988. Hoje nós temos inúmeros mecanismos de controle direto da sociedade sobre a atividade legislativa e a atividade executiva. Hoje nós avançamos muito na transparência das atividades de representação. Hoje nós temos o site Transparência Brasil, em que qualquer cidadão pode ir à internet e imediatamente saber quais foram os gastos de quaisquer servidores públicos no país. Inclusive, há alguns anos atrás, houve uma grande discussão sobre o uso de dinheiro público para a compra de uma tapioca por parte de um ministro, ex-ministro dos esportes. Quer dizer, até a tapioca que o ministro gasta, qualquer cidadão pode ter controle, acompanhar, fiscalizar e denunciar se encontrar algum desvio, algum abuso de poder. Portanto, além desse instituto da transparência, quanto mais transparência, maior controle da sociedade sobre as coisas públicas. Mas não é só a transparência que garante ao cidadão a oportunidade de controlar, fiscalizar e acompanhar a atividade legislativa, parlamentar e executiva. Nós temos instituições importantes como o Ministério Público. O Ministério Público não representa os políticos, representa a sociedade. Qualquer cidadão brasileiro pode interpor ações junto ao Ministério Público denunciando questões que eventualmente podem representar um abuso de poder ou malversação do poder público ou mesmo um crime de responsabilidade. Portanto, qualquer cidadão não precisa de advogado, pode ir ao Ministério Público e fazer denúncias e acompanhar o transcurso das investigações das denúncias. O Ministério Público tem a obrigação de dar prosseguimento às investigações derivadas de denúncias da sociedade. Além desses institutos, nós temos outras instâncias importantes. Temos o Conselho Nacional de Justiça, que tem uma grande participação da sociedade civil, inclusive de instituições organizadas da sociedade civil, de advogados e da OAB.
quer dizer, que representa a sociedade. Nós não estamos falando em instituições de Estado, nós estamos falando em instituições que acolhem representantes da sociedade exatamente para controlar o poder. Nós temos ainda instituições como a Controladoria Geral da União, que também recebe denúncia de qualquer cidadão do país. Nós temos os tribunais de contas da União e dos estados. Nós temos as corregedorias das polícias. A corregedoria é uma instituição cada vez mais importante para combater o abuso do poder por parte dos nossos corpos policiais. E quem denuncia? O cidadão. Quer dizer, todo esse acompanhamento da coisa pública é feito a partir do controle cidadão da atividade dos servidores. Além disso, nós temos outras instituições, como o Ministério Público, que também acolhem essa opinião popular que diz respeito ao controle, ao acompanhamento das políticas públicas, e eu posso dizer até mais. Hoje nós temos conferências que reúnem a sociedade diretamente para discutir políticas públicas, a formulação de políticas públicas. Me refiro às conferências municipais, estaduais, nacionais, que definem parâmetros para a elaboração de políticas públicas nacionais, de segurança, de juventude, etc. e tal, saúde, de educação, ou seja, a população participando diretamente na formulação das políticas públicas e, paralelamente, pode acompanhar as políticas públicas e avaliar essas políticas públicas, uma vez que há um conjunto de mecanismos e instituições representativos da sociedade que tem parte da sociedade diretamente participando. Além de tudo isso, nós temos também em vários municípios e estados do país os orçamentos democráticos ou participativos, em que há uma participação direta da sociedade na discussão sobre a formulação de políticas públicas de âmbito geral. Portanto, hoje nós temos uma democracia que não é apenas representativa, não é apenas delegativa, mas é também participativa. Nós temos uma participação cada vez maior da sociedade na discussão, no encaminhamento de políticas e também de legislação. É bom destacar que agora, semana passada, na Câmara Federal, no âmbito do debate da reforma política, foi aprovado, ontem, em segundo turno, uma proposta que reduz significativamente as exigências para interposição de projeto de lei de iniciativa popular junto ao Congresso Nacional. Ou seja, a sociedade agora, com apenas 500 mil assinaturas, já pode encaminhar para o Congresso Nacional projetos de lei que serão debatidos, serão julgados, votados e eventualmente aprovados. Hoje, a lei do Ficha Limpa é um exemplo de que a sociedade pode auxiliar o parlamento a legislar em causa do interesse coletivo. Sobre essa participação popular, até no Câmara Debate, esse programa está completo, disponível já no YouTube, na nossa fanpage, TV Câmara JP. O professor Luciano falava que as instituições precisam incentivar mais, né, essa participação. Como é que o senhor avalia a parcela de responsabilidade de cada um? Do cidadão, a minha, a sua, a do telespectador e a da instituição que também precisa incentivar essa busca por informação? Em parte eu concordo com essa afirmação, porque eu acho que sim que as instituições devem estimular a participação cada vez mais ativa da sociedade civil, tanto no controle, no acompanhamento, na avaliação das políticas públicas, nas denúncias de malversações. Entretanto, eu acho que a sociedade também tem uma responsabilidade muito grande. E essa responsabilidade nem sempre é exercida na sua plenitude. Há duas formas do exercício da cidadania. Uma cidadania passiva, em que o indivíduo vai à urna a cada 4 anos e faz uma escolha, e algum tempo depois sequer lembra de qual escolha fez durante o processo eleitoral. As pessoas não lembram no Brasil. A maior parte dos brasileiros, ao final de 4 anos, não lembram quem votou nas últimas eleições. Naturalmente, não acompanhou os mandatos, não acompanhou a execução administrativa dos mandatos. Portanto, há uma carência de cidadania ativa, ou seja, uma cidadania que não se limita ao voto, mas vai muito além. Diz respeito ao associativismo, à organização da sociedade civil, ao acompanhamento dos mandatos parlamentares, ao acompanhamento das gestões executivas. Quer dizer, isso a sociedade poderia fazer de uma forma muito mais ativa do que de fato faz. Agora, há instrumentos participativos e eles vêm se amplificando nos últimos anos. A Constituição de 88, ela abriu um caminho para uma democracia participativa que vem ganhando corpo nos últimos anos. Há 10 anos, nós não tínhamos nenhum mecanismo de transparência. Há 10 anos, nós tínhamos uma máquina pública absolutamente tomada pelos interesses privados,
pelo clientelismo e pelo nepotismo. Hoje nós temos lei anti-nepotismo, hoje nós temos instrumentos de transparência, ou aquilo que os norte-americanos chamam de accountability, ou seja, transparência e capacidade de responsabilização de administradores e servidores públicos. Hoje nós já temos governadores cassados, deputados presos. Há 15 anos atrás, isso não acontecia no Brasil. Portanto, imaginar que o Brasil não está construindo uma via democrática e institucional positiva para o interesse coletivo é tapar o sol com a peneira. Nós avançamos e muito. Se hoje nós temos várias denúncias de corrupção, é porque temos instituições fortalecidas como o Ministério Público, como a Polícia Federal, como a Corregedoria, como a Controladoria. Portanto, eu acho que nós estamos avançando no processo de democratização. A democracia é sempre um processo de conquista, ela nunca está acabada. Agora, eu acho que lentamente nós estamos dando passos adiante no sentido do interesse coletivo e da maior participação da sociedade nas esferas do poder. Naquele trecho que a gente exibiu no início do programa, o senhor exemplifica que a Paraíba teve um governador cassado, inclusive, né? O professor Luciano questiona, mas não é pelo povo. E o senhor, não, mas é por uma instituição que representa o povo. Na sua avaliação, essas instituições estão, de fato, representando o que o povo quer que seja feito na nossa sociedade? Olha, em primeiro lugar, é muito difícil saber o que o povo quer, né? Porque no momento eleitoral há uma escolha circunstancial, né? Como se fosse um instantâneo. Agora, durante o transcurso dos 4 anos de representação dos nossos políticos, seja para cargos majoritários, seja para cargos proporcionais, não há um acompanhamento da sociedade para saber se, de fato, as propostas levadas a cabo durante a campanha eleitoral, elas são efetivadas no transcurso dos mandatos ou das administrações. Então, isso é muito importante destacar. Mas eu acho, sim, que as instituições representam a sociedade. É claro que há falhas, e não há falhas no Brasil. Em todos os países do mundo, há falhas nas instituições. Mas a melhor forma de superar as falhas, os erros das instituições democráticas é através da democracia, através da ampliação da participação, através da construção de novas instituições de controle. Tem um dos fundadores da democracia americana, tem uma frase antológica que ele fala o seguinte: o preço da democracia é a eterna vigilância. Portanto, em uma ordem democrática é preciso estar sempre vigilante. Para ser vigilante, não é possível que cada cidadão abdique das suas atividades cotidianas, do seu trabalho, da sua vida privada, para 24 horas por dia ficar acompanhando as contas públicas, o transcurso da administração. É preciso instituições com poder, com autonomia, com respeito ao equilíbrio de poderes, para dar encaminhamento àquilo que a sociedade exige. Eu acho que as nossas instituições estão se fortalecendo. Embora muitos acreditem que as crises políticas circunstanciais são sinais de crise institucional, eu não acredito nisso. Eu acho que as crises políticas são fruto do fortalecimento das instituições, do fortalecimento de órgãos como o Ministério Público, como a Controladoria Geral da União, e também de fortalecimento das instituições da sociedade civil organizada, que também tem um papel cada vez mais proativo na pressão e no acompanhamento das políticas públicas e da gestão governamental. Deixa eu fazer um intervalo rápido aqui, professor. Na sequência, a gente continua essa discussão. Até já.
O que passa pela Câmara fica para você. Câmara Municipal de João Pessoa. Câmara Aberta está de volta, hoje repercutindo o Câmara Debate desta semana sobre consciência política. Durante o programa da última segunda-feira, houve divergências entre nossos convidados e por isso estamos recebendo eles individualmente aqui no Câmara Aberta para que cada um tenha mais tempo para se aprofundar no raciocínio que defende. Hoje a entrevista é com o cientista político José Artigas. Professor Artigas, a gente vinha conversando no intervalo sobre o sistema partidário. Para o senhor é fundamental essa maneira que existe hoje no Brasil, né? Cada um com seu pensamento, seu programa, suas divergências? Eu acho absolutamente fundamental. Eu acredito que a democracia se constrói na divergência, no antagonismo de proposições. A democracia é um método de orquestração do conflito. Quando nós procuramos eliminar o conflito, nós eliminamos a política, nós eliminamos as divergências, nós eliminamos as ideologias. E as ideologias são fundamentais para orientar a vida política de um país, de uma nação ou mesmo de todo o globo. Portanto, eu acho muito importante a existência de um sistema partidário forte, representativo, que tenha linhas mestras pré-definidas, com programas claramente definidos, com ideologias claramente definidas, de forma que as parcelas da sociedade possam defender seus interesses através desses instrumentos partidários, parlamentares e executivos. Portanto, eu acho muito importante a existência dos partidos, assim como das associações da sociedade civil, né, organizada, porque é através da exposição da divergência que nós construímos um mundo melhor. Temos problemas no nosso sistema partidário? Temos. Precisamos reformá-lo? Precisamos. Mas não podemos jamais abdicar dos partidos imaginando na busca de um consenso na sociedade. A sociedade é dividida em classes, interesses, e esses interesses certamente são contraditórios. Nós não podemos anular a contradição. Anular a contradição é anular a política. É arrumar rumo ao autoritarismo e ao fascismo. Acabar com partidos é o primeiro passo para o fascismo. Agora, se os nossos partidos não são bons, e não são partidos fisiológicos, são partidos clientelistas, são interesseiros, né, visam principalmente os interesses eleitorais e não necessariamente os interesses coletivos e públicos, fazem alianças completamente inadequadas dentro de um pressuposto ideológico. Então, partidos de posições no espectro ideológico diferentes se unem em momentos eleitorais. Isso é muito ruim para a democracia. Muitos eleitores optam por votar em candidatos, né, abdicando de verificar qual é a orientação do partido que esses candidatos pertencem, e isso fragiliza o sistema partidário. Há um grande fortalecimento das grandes legendas em detrimento das pequenas legendas. Isso também pode anular a expressão das minorias, isso também tem um caráter autoritário. Então temos muitos problemas a resolver. Alguns vêm sendo lentamente resolvidos. Por exemplo, a questão da fidelidade partidária. O mandato não pertence ao candidato, pertence ao partido. Se o candidato mudar de partido, ele perde o mandato e o mandato retorna para a legenda originária que elegeu aquele candidato. Isso é um elemento de fortalecimento das legendas. O que foi debatido agora na reforma política no âmbito do Senado, depois foi revisto no âmbito da Câmara, pode ser muito importante também. O fim das coligações proporcionais, evitando que partidos divergentes se unam por um interesse eminentemente eleitoral. Isso fortalece o sistema partidário. Mas nós temos também passos atrás. Por exemplo, agora na reforma política, nós tivemos a aprovação, em primeiro e agora em segundo turno, de cláusulas de barreira que, na minha opinião, são muito negativas. Quais, professor? A cláusula de barreira, há duas cláusulas de barreira que foram aprovadas agora no âmbito da Câmara, tanto em primeiro quanto em segundo turno. A primeira cláusula de barreira é uma cláusula de barreira partidária, chamada cláusula de desempenho, que impede o acesso ao fundo partidário, ao tempo de rádio e televisão,
àqueles partidos que não dispõem de nenhum de nenhum representante na Câmara Federal. Quer dizer, o pequeno partido, ou um partido novo, que ainda não tem um deputado, ele não poderá se colocar perante a sociedade e não terá recursos para se viabilizar. E isso é uma forma de inibir o direito das minorias e a expressão das minorias. Isso é uma forma de calcificar o sistema partidário. Muito ruim, na minha opinião, pouco democrático. O discurso de quem concorda é que isso evitaria partido virar moeda de troca. Né? O problema é que, da forma como foi feita, apenas 4 partidos saem desse conjunto de partidos que têm acesso ao fundo partidário e ao tempo de TV. E são exatamente os partidos mais ideológicos do espectro partidário brasileiro. É o Partido da Causa Operária, né? Partido trotskista, claramente ideológico, que inclusive não tem interesses eleitorais, tem interesses claramente doutrinários, né? Então não tem nada a ver com um partido fisiológico. O PSTU, né, partido também trotskista, também ideológico. Eu acho que todo mundo que conhece a política sabe que o PSTU não troca favores com nenhum outro partido, jamais fez aliança com nenhum partido na sua história. Portanto, é uma demonstração de que ele não está trocando tempo de televisão por apoio para a composição de quociente eleitoral. E o Partido Comunista Brasileiro, o mais antigo partido brasileiro existente hoje, é um partido claramente ideológico. Hoje em dia, manter a postura ideológica comunista não é fácil para ninguém, depois de tudo que nós vivemos no mundo todo, com a queda do Muro de Berlim e dos regimes do leste europeu. Mesmo assim, o PCB continua expressando a sua ideologia, portanto, esses partidos não têm nada de fisiológicos. Fisiológicos são as pequenas legendas que trocam o seu tempo de televisão para fazer alianças para conquistar o quociente eleitoral mínimo para poder eleger candidatos. Agora, a maior parte dos partidos que hoje estão na Câmara Federal, hoje temos 28 partidos participando da Câmara Federal, no conjunto de 32 partidos no Brasil, oficiais, e mais 44 inscritos no TSE para se comporem, né? E estão buscando assinaturas para virem a se tornar legais. Podemos até, se todos forem regularizados, ter mais de 70 partidos. É um espectro partidário muito amplo, uma grande dispersão partidária, uma fragilidade ideológica tremenda dos partidos. As legendas realmente são balcões de trocas de favores com objetivos eleitorais e pessoais. Agora, precisamos mudar o sistema partidário e essa cláusula de barreira não ajuda a isso. Prejudica. A outra cláusula de barreira que foi aprovada diz respeito a uma cláusula não referente ao partido, mas referente ao candidato. O candidato que não tiver pelo menos 10% do quociente eleitoral de votos individuais não terá acesso ao parlamento, portanto não será eleito. Isso também prejudica especialmente as legendas que não têm puxadores de votos. Exatamente as pequenas legendas, as legendas mais ideológicas. Então eu acho que essa reforma ela prejudica o sistema eleitoral, não favorece o fortalecimento das instituições partidárias e, sem dúvida nenhuma, fortalece as grandes legendas, os grandes partidos. Eu acho que temos que mudar o sistema partidário? Temos. Temos que mudar o sistema eleitoral? Temos. Mas não temos que abolir com os partidos e com as eleições. Isso é o fundamento da democracia. Eleições livres, partidos livres, eleições periódicas. Eu acho que esse é o caminho da construção de uma vida cidadã e democrática. Sem isso, rumamos para o autoritarismo novamente. Deixa eu voltar aqui ao raciocínio da importância das instituições. Quando o professor Luciano diz o governador da Paraíba foi cassado, mas não foi pelo povo, a gente conseguiria pensar numa maneira diferente, então, de fazer isso, que não fosse por uma instituição? Ou a gente estaria em estado de guerra se a gente fosse, de alguma outra maneira, desorganizado de alguma outra maneira? Você usou uma expressão que é um conceito absolutamente fundamental para a teoria política moderna, que é estado de guerra. A ideia de estado de guerra, ela tem ampla divulgação, especialmente a partir dos estudos de Thomas Hobbes, especialmente a partir da publicação de O Leviatã, de Thomas Hobbes, que é o fundamento para a construção do Estado moderno. Ou seja, para evitar a violência desmesurada da sociedade, é preciso uma instituição que esteja acima dos interesses particulares e possa representar o todo. É preciso um Estado para garantir a lei, a ordem e a convivência pacífica entre todos, para garantir a vida e não abrir caminho para a violência. Então, o Estado é o pressuposto para o fim da violência,
para que a sociedade não haja de forma imponderada, como nós tivemos aí inúmeros casos de fascismo, ou mesmo a Igreja Católica, durante o período da Inquisição, fazia isso. Ia à praça pública e fazia julgamentos em praça pública. Isso é absolutamente antidemocrático. A escolha das massas não é uma escolha ponderada, é uma escolha passional, e política se faz com racionalidade, se faz com acordo, com negociação, com ideologia. Não se faz com violência e com paixão. O problema que eu vejo nos dias atuais é que a crise política que nós estamos na qual nós estamos enredados, ela tem aberto o caminho para discursos muito apaixonados, muito passionais, e o discurso passional, ele abre caminho tanto para o amor quanto para o ódio. E não é nem com amor nem com ódio, mas sim com ponderação e com equilíbrio que nós construímos uma política efetiva e longeva para a democracia. O ódio não produz democracia, não produz justiça. O ódio produz apenas violência. Portanto, as instituições representativas o são exatamente para garantir esse equilíbrio. E as instituições, no caso do governador Cássio Cunha Lima, cassado aqui na Paraíba, ele foi cassado pelo Ministério Público, que é um representante da sociedade. Não é um representante do parlamento, não é um representante do governo, é um representante da sociedade. E foi cassado a partir de uma denúncia da sociedade. Portanto, esse negócio de que as instituições não nos representam, as instituições podem não fazer o que uma boa parte da sociedade quer. É verdade. Agora, cabe à sociedade acompanhar, pressionar e controlar os seus representantes. Agora, que há instituições que, de fato, cumprem o seu papel na representação dos interesses coletivos, isso é inegável. Hoje, a instituição com maior credibilidade do país é o Ministério Público. Esse mesmo Ministério Público que cassou Cássio Cunha Lima. Esse mesmo Ministério Público que acolheu uma denúncia da sociedade. Portanto, levou a cabo um interesse social contra o interesse privado e a malversação de recursos públicos. Portanto, eu acho que é por aí, temos que consolidar e amplificar os mecanismos participativos da sociedade, e essas instituições não são perfeitas, e não são perfeitas no Brasil, nos Estados Unidos, na França, na Alemanha, em nenhum lugar do mundo. Democracia é sempre um processo de construção. Em alguns momentos nós damos os passos à frente e em outros momentos atrás. É claro que se olharmos para o nosso passado recente, nós veremos que os avanços foram muito grandes nos últimos 20 anos e particularmente depois da redemocratização, depois da ditadura. A gente tem 2 minutinhos só, professor, minutinhos só. Queria que o senhor fizesse um balanço geral do seguinte. No Câmara Debate, a gente mostrou que as pessoas não sabiam quem era o presidente da Câmara, o presidente da Assembleia, procuram não se informar e acham que aquilo não interfere na vida delas de maneira nenhuma. Qual o recado que a gente pode passar para o telespectador que não está dando atenção a acompanhar esses fatos da política? Bom, um recado só. Quem não acompanha a política está abdicando de defender os seus interesses e está permitindo que outros defendam os interesses deles. Portanto, todo mundo que abandona a vida política e deixa de participar da vida política de forma ativa, não só elegendo candidatos, mas controlando, acompanhando, denunciando, essas pessoas perdem a oportunidade democrática de defender os seus interesses e defender um país melhor. Quando alguém fala, eu não gosto de política e não quero discutir política, é mesmo que dizer, eu não quero discutir o futuro do meu país, eu não quero discutir o futuro do meu filho, eu não quero discutir o futuro do hospital do meu bairro, eu não quero discutir o futuro da escola, o futuro da universidade. Portanto, quem abdica de participar da política está deixando para outros dirigirem as atividades de representação e, por isso, o resultado é esse, descrédito. Então, o Congresso Nacional é uma das instituições com maior descrédito na sociedade. Por quê? Porque a população não acompanha, não pressiona e não defende os seus próprios interesses. Portanto, imaginar que política quem faz é o político é uma versão profundamente autoritária da política. Política se faz com participação da sociedade. O político é apenas um representante, não é um delegado da sociedade. E para que a sociedade possa participar mais ativamente, é preciso acompanhar, conhecer, se informar.
sem o que continuaremos reclamando das nossas instituições sem poder transformá-las para melhor e encaminhar um futuro mais justo e mais digno para o nosso país. Tá dado o recado aí. Muito obrigado pela presença mais uma vez, professor. Portas sempre abertas aqui. Ok, muito obrigado. Agradeço aos telespectadores. O Câmara Aberta de hoje termina agora. Eu lembro que pela internet estamos sempre em contato com você. Pelo Facebook e pelo YouTube. O endereço de ambos é TV Câmara JP. Muito obrigado pela companhia. A gente se vê no próximo programa. Tchau.